Oi, gente. Ontem eu tava vendo um filme e eu queria compartilhar com vocês. Vi na verdade uma série, O Coisa Mais Linda, que tá no Netflix, e vi também uma outra série, um filme mesmo, que é com Wagner Moura e com aquela atriz maravilhosa Penélope Cruz. E que eu sou muito fã. E na verdade, são duas produções completamente diferentes, mas eu só queria compartilhar porque eu vi elas duas e achei legal de compartilhar com vocês. Tava procurando umas coisas pra assistir. O filme eu vou colocar o nome aqui na descrição do vídeo, que agora eu não tô lembrando de cabeça. Mas eu quero botar. Queria falar um pouco dele. E na verdade ele fala muito dessa problemática que tava rolando em Cuba, né? Nos períodos pós-Guerra Fria, quando a situação do mundo estava bem dividida com relação às ideologias, assim como a gente vive hoje uma situação de extremismo, né, com relação às correntes ideológicas de cada político, de cada situação de país e tudo mais, que a gente sabe que a gente não vive das melhores situações. E Cuba também passou por isso durante um longo tempo, foi visto como uma situação de bode expiatório aqui do mundo, nessa situação que a gente vive no mundo inteiro. E que na verdade eu fiquei pensando como é que é a nossa situação quando a gente coloca um inimigo, né? Quando a gente encontra um inimigo, que é um pouco a situação de muitas pessoas, assim, né, em alguns ambientes, mais na esfera micro do que na esfera macro, porque na esfera macro, quando você encontra um inimigo, é mais fácil a gente identificar enquanto sujeito. Ah, essa coisa aqui, esse discurso está sendo proferido a partir de uma noção de dualidade, né, que eles são os inimigos, enquanto nós somos as pessoas certas e completamente sãs nessa loucura política que é, e na disputa de narrativa, que é mais eminente, né, na situação que a gente vive hoje no país, nos mundos. A gente tem uma noção do jornalismo enquanto uma produção de esfera narrativa, né, então você não tem, além da produção de imagens, que o compartilhamento é muito vasto, mais abrangente, a possibilidade de escrever uma notícia e tudo mais, ela não é só escrita, né? Escrita é todo o aparato, o floreio, o perfume daquela notícia, né? A gente sabe disso. Então, pensando um pouco como essas construções são feitas, não só a partir da esfera linguística, realmente elas são feitas a partir de noções muito ideológicas, e a noção de ideologia nesse sentido de uma hegemonia, né? Que você tem uma visão dominante, e a noção de abrangência dessa linhagem, né, dessa coisa, dessa notícia, dessa ideologia. Então, é um pouco... eu queria dividir com vocês, porque Cuba viveu esse negócio e acho que a gente pode muito aprender com Cuba, de várias formas, assim, tanto questões de luta, de resistência, de processo de resistência, de processo de construção de país, tudo isso aconteceu ali, né? Então eles estavam contra um poder muito dominante que era o norte-americano, então isso ficou muito iminente, assim, para toda a situação dos cubanos. Então acho interessante da gente pensar Cuba em várias leituras, assim. O filme é a história dessa moça, né, dessa mulher, que ela tem o marido preso nos Estados Unidos, em Miami, e ela tem uma história de resistência, né? Ela tá com uma filha e ela fica em Cuba, fica sozinha, sem o marido, e ela recebe um convite do marido, tenta entrar nos Estados Unidos de várias formas. Ela recebe o convite do marido de voltar para os Estados Unidos e ficar lá um tempo. E lá ele é preso, quando eles estão lá, já começa a construir a vida dela lá, ele é preso por coisas ilegais, pelo... como é que é? Por falsificação de documentos, tráfico, várias questões assim mais sérias, que tá dentro de todo um esquema, né? Então, um esquema muito grande. E ela lá, ela tem que voltar, na verdade. Aí ela tem a segunda filha
e ela tem que retornar pra Cuba e ela é a história mais dela, assim, ela é a protagonista dessa história, assim, porque apesar dessas situações serem totalmente políticas ali dentro do contexto, elas manejam muito, né, o olhar do espectador ali para esse lugar da política, da história de Cuba, de como os Estados Unidos interferem diretamente, todo o roteiro é construído a partir disso, né, a partir dessa noção de esfera política, de judiciário, todo o esquema de judiciário que está envolvido, e ela chega a frequentar, ela chega a ir no tribunal, né, para a situação, quando o marido é julgado, e a filha tem uns ataques, assim, do tipo, meu Deus, meu pai, né? Então, são acusações muito sérias, ele tá no meio ali daqueles outros sujeitos totalmente marginais, né, de conceitos que se envolveram ali dentro da quadrilha, e ela vê o pai, assim, nessa situação que é bastante delicada ali, porque além dela, a figura da mulher ali, da atriz, é muito forte, porque ela justamente faz a ponte, né, entre o que é a situação mais pessoal desses sujeitos que querem uma vida melhor, querem uma vida mais confortável, uma coisa mais socioeconômica mais favorável, querem ganhar dinheiro, querem empregos e estão nos Estados Unidos para isso. E a situação da filha, que é justamente a situação que parece que acumula tudo nos filhos, né, um pouco assim, na história. Então, ela fica sozinha durante um tempo e a história é muito a partir desse ponto de vista dela, assim, como que a mãe, ela tem que lidar com essa situação toda que circunda, assim, a vida do pai, que quer dar uma situação melhor para os filhos, e a situação dela enquanto mãe que tá cuidando, assim, da filha e tendo que dar um amparo, né, uma figura de amparo, acolhimento com relação à filha, que é muito intenso e que ela precisa, que ela traz esse calor, assim, sabe, uma coisa mais afetuosa, super afetuosa com a filha, aí você vê o processo da filha crescendo, a outra filha nascendo, e é uma loucura. É isso que eu queria falar um pouco desse filme hoje. Eu comecei a falar de uma outra série no início desse vídeo, mas eu não vou falar dela, não. Vou falar desse filme. E o Wagner Moura faz um cara envolvido nesse esquema, né, de tráfico, de várias coisas, e faz cubano, e casado com uma mulher, ele se casa, né, tem uma outra história dentro dessa grande história que é dessa moça, e tem a história do Wagner Moura com uma outra mulher que ele se casa, e eles têm situações de altos e baixos dentro da relação, assim, eles começam com uma paixão maravilhosa, uma coisa de cinema mesmo, assim, uma coisa de você fantasiar, muito grande, fantasiosa, e no decorrer da história ela vai descobrindo quais são os envolvimentos dele dentro da quadrilha ali dos cubanos, né, então ela fica muito preocupada com isso e ao mesmo tempo ela fica muito com o pé atrás no meio desse relacionamento, né, um relacionamento muito no início, enquanto a outra tá com filho, não sei o que, desenvolvendo já uma outra vida, ela tá ali numa situação de apaixonamento e de deslumbramento e um pouco ressabiada com relação à situação da relação ali dentro dos moldes dele, né? Porque ele enriquece muito rápido, ele perde as coisas muito rápido, é um esquema muito... Ele mente pra ela, né? Ele fala que ele escreve e na verdade ele tá envolvido com uma outra coisa que não é escrever, é uma outra coisa que tá fora disso, não é isso. E muito com o Wagner Moura maravilhoso, né, super sensual ali, com uma coisa mais, tá super magrinho assim, uma coisa bem jovial, ele tá muito jovem no filme, achei interessante de notar assim, como ele aparenta estar jovem, assim, é lindo de ver assim, um ator que se transforma muito, né, assim, no caso do Wagner Moura. Bom, gente, eu não sei, eu tô acordando e tô fazendo os vídeos pra botar aqui no YouTube. Hoje tem live com o Rafael Logan lá no meu Instagram.
Aí vai ser exibido aqui também no meu YouTube. Só que aqui no YouTube vocês têm acesso ao áudio, na verdade, né? Eu ainda não baixei os vídeos lá do Instagram pra postar aqui. Mas vocês têm acesso aos áudios, eles ficam gravados aqui numa lista que é conversas, que eu chamo de conversas. E vocês podem ter acesso a todas as conversas que tem no meu Instagram. E todas as lives que acontecem lá. Tô bem animada, porque eu tenho feito super sobre cinema, sobre atores, sobre fotografia. Tenho recebi os fotógrafos maravilhosos. Então eu tô bem feliz com as minhas entrevistas, na verdade, no meu IGTV. No Instagram. Que ficam lá gravados no IGTV. Uma outra coisa... eu acho interessante a gente pensar essa coisa, como que as mulheres estão envolvidas, né, nessas situações de caos e terror e pânico que os homens se envolvem na política. Então, foi uma coisa interessante dos filmes, assim, de notar que como os filmes, eles estão ligados muito à questão política, a gente tem uma noção de como as mulheres estão também... reagindo, não só reagindo a isso, como elas acabam reagindo a isso, né? Por querendo ou não, elas têm uma reação, e é interessante perceber como isso afeta as famílias, assim. O filme, ele deixa muito explícito isso, e isso faz parte do filme, assim, isso é parte da história do filme. Antes de falar de independência cubana, ou construção de imaginário mais até social de uma Cuba livre, você tem uma questão dentro das casas, dentro do ambiente pessoal, assim, que interfere muito. E elas não estão pra brincadeira, não. Elas querem tá correndo atrás do delas, querem ter comando também, ter uma voz de comando mais intensa. É uma questão também latino-americana, né? Além de cubana, assim, você tem uma questão latino-americana das mulheres terem uma voz muito intensa dentro de casa, uma voz muito forte. Mais do que algumas regiões, assim, da Europa. Então, você tem uma voz das mulheres dentro de casa que é muito forte e que aparece no roteiro do filme. É interessante perceber isso, assim, quais são as camadas e as intensidades que isso aparecem até em outros filmes. Eu estava assistindo agora o Festival Varilux de cinema francês, que aparece de uma outra forma, completamente... a relação das mulheres dentro das famílias, ela é muito interessante de ser analisada, não só para a construção dessa sociedade, né, que no final das contas ela vai se caminhar um pouco para um machismo extremo, que é a necessidade de silenciar essas mulheres que tanto têm voz dentro de casa. É uma necessidade também da sociedade em transformar isso em soterrar, né, essas vozes. Então esse soterramento é mais intenso, inclusive nos lugares que você tem uma voz feminina muito forte dentro de casa. E ao mesmo tempo, além desse apagamento, né, historiográfico político, né, que a questão de Cuba é mais que aparece, assim, é mais política, você tem também um apagamento de memórias, de escritas, né, de loucura, né, transformar aquela pessoa em uma mulher histérica, uma mulher que cuida de muitas crianças. Então, essa mulher, ela é uma pessoa que não tem um homem, né, então ela é uma pessoa histérica. A histeria justamente vem nesse lugar, que é a mulher que não que não se diminui para aceitar um homem dentro de casa. Né? Então tá. Eu tava pensando se esse vídeo carregar no meu YouTube, vai dar muito certo. Aí eu vou conseguir fazer todos os dias vídeo. Bom, eu tô feliz, gente, que eu tô conseguindo. Tô tentando fazer os meus vídeos aqui no meu canal no YouTube e eles estão indo. Isso já tá ótimo. A outra coisa, queria expressar meu momento de felicidade. Queria também perguntar pra vocês se existe algum filme, não sei, alguma série, algum livro. Tem alguns livros que eu posso indicar, tem muitos livros que eu posso indicar, na verdade,
Filmes, eu tô assistindo os festivais que estão rolando aqui no conteúdo gratuito, mas aqui no ambiente da internet. E acho que a gente pode começar a conversar sobre outras coisas, além desse poder, né? É isso, gente. Acho que eu vou finalizar esse vídeo aqui pra não ficar tão extenso, tá? Um beijo e até mais tarde. Às 6 horas começa a nossa live com o Rafael Logan. Beijo.